Só que eu quero contar para vocês aqui um último caso, que também é bastante grave, de um ato cometido por um funcionário de uma empresa reparadora, aliás, foi de um centro automotivo, e que quem pagou o pato foi o dono do centro automotivo. Olá, amiga reparadora, olá, amigo reparador, tudo bem? Eu sou Alessandra Milano Moraes, advogada, especialista no setor automotivo. Hoje, no nosso 4º episódio do podcast Reparação Legal, nós vamos conversar um pouco sobre a responsabilidade que a empresa reparadora tem sobre os atos praticados por seus funcionários, por seus empregados. Antes disso, eu gostaria muito de agradecer novamente pelas mensagens, pelos comentários, pelas perguntas que estão sendo enviadas para mim e que eu tenho recebido de vocês. E eu faço questão de responder a todas elas, falar sobre todos os comentários. Isso me deixa muito feliz porque é um retorno, né? É um feedback que eu tenho mostrando que o nosso conteúdo está sendo útil. E é o que me faz perceber que o meu objetivo, que é levar a informação de qualidade para o nosso setor, está sendo atingido. Isso é muito legal, muito obrigada, viu, gente? Então, eu gostaria também de agradecer a você por estar aqui agora assistindo mais esse vídeo. Parabéns, né? Eu quero agradecer e quero dar os parabéns. Por quê? Parabéns porque você está buscando informação. Parabéns porque você está tomando as rédeas da sua empresa reparadora, está buscando ser protagonista, né, no nosso setor da reparação automotiva. E eu gostaria também de parabenizar vocês porque finalmente, né, a gente conseguiu vencer aquela atração irresistível que a gente tem de permanecer na nossa zona de conforto. E finalmente você está tomando a iniciativa de buscar conhecimento, né? De buscar conhecimento que agregue, conhecimento de qualidade e que vai, com certeza, te ajudar no dia a dia da oficina. Então, meu muito obrigada e meus parabéns para você. Entre as várias dúvidas e receios que costumam aparecer no nosso setor da reparação automotiva está a responsabilidade que a gente tem, a responsabilidade que o reparador tem, que o dono da oficina tem com relação aos atos praticados pelos funcionários. Como é que isso funciona, né? A empresa reparadora é sempre responsável e terá sempre que arcar com tudo, né? Ela pode cobrar do funcionário e quando o funcionário está fora da oficina e comete algum ato ilícito, dá uma mancada. A empresa reparadora, ela é responsável também? O que você acha? E são muitas dúvidas que vão por esse caminho. Fica mais tranquilo, né? Se a gente conseguir entender no primeiro momento, descobrir certinho o que é essa tal dessa responsabilidade, que é um palavrão, que vivem jogando aqui pra gente. Nossa, a responsabilidade que eu tenho, a responsabilidade da empresa reparadora, da oficina, com relação aos atos dos funcionários, com relação aos serviços que eu vendo, com relação aos produtos que eu vendo também na minha oficina. O que é essa tal responsabilidade? Gente, responsabilidade é um dever que a gente contrai, igual doença, né? Um dever contraído, que é por quem causa um dano a alguém, por quem prejudica alguém. Então, quando eu causo um dano a alguém, um prejuízo, eu vou ser obrigado a reparar aquele dano que eu causei. Funciona assim a responsabilidade. Essa reparação ao dano causado, ela pode ser por via judicial ou não, pode ser por via extrajudicial também. Então, por conta desse meu ato ilícito, que é o ato ilegal, eu serei obrigado a dar alguma coisa, né? A fazer ou não fazer alguma coisa. Não fazer alguma coisa é que existem situações em que, para eu conseguir reparar determinado dano, eu tenho que deixar de fazer uma coisa que habitualmente eu fazia. É interessante, mas isso pode existir também. Ou eu teria que ressarcir mesmo, pegar ali do bolso e reparar um dano, um prejuízo que eu causei injustamente, de uma maneira injusta a alguém,
ou que foi causado por mim ou por alguém sob minha proteção ou vigilância. E aí a gente vai entrando, né, na área do nosso empregado, do nosso funcionário. Dessa forma, eu estarei respondendo a isso, né? Eu estarei me responsabilizando por um ato ilícito que causou necessariamente um dano, que causou necessariamente um prejuízo. E o que é ato ilícito, de fato? Ato ilícito é uma ação, uma coisa que eu fiz e que eu não deveria fazer, ou uma omissão, uma coisa que eu deveria fazer e que não fiz, voluntária, o dolo, lembra que nós falamos do dolo, ou uma negligência, uma imprudência, que é a culpa, que viola um direito ou causa prejuízo a alguém. Ai, caramba, olha só, de novo aquela coisa do dolo, né? Ou da culpa. Só para a gente relembrar, eu vou explicar novamente a diferença. Existe o ato ilícito, aquele ato ilegal doloso, quando existe a intenção. Vocês lembram disso? Por exemplo, o meu funcionário viu que estava chovendo e, mesmo assim, deixou o veículo conversível do cliente com a capota aberta do lado de fora da oficina na chuva, sabendo que aquele ato ia causar um prejuízo, né, ao veículo, que é um bem daquele cliente. Então ele teve a intenção mesmo de causar um prejuízo. Isso é o dolo, quando existe a intenção. Mas existe também a culpa, que é um ato ilícito, um ato ilegal, quando o causador daquele ato ilícito, daquele ato ilegal, o causador do dano, não tinha a intenção, mas de alguma forma agiu com imprudência, negligência ou imperícia e causou o dano. Um exemplo é, vamos supor que a minha oficina ela fique numa rua que é uma descida, é uma ladeira. E meu funcionário deixou o veículo já reparado do cliente, já havia sido realizado o serviço, e o cliente estava com pressa, ligou avisando que estava com pressa para já deixar ali o carro dele no jeito para sair, deixou fora da oficina, só que esqueceu de puxar o freio de mão e de engatar o carro. O que aconteceu? O carro desce aquela ladeira e acaba batendo, acaba se chocando com um muro no final da rua. Então, o dano aconteceu, o prejuízo aconteceu, o funcionário não tinha a intenção, mas ele agiu com negligência, imperícia ou imprudência e esse dano acabou acontecendo. O ato ilícito, de fato, ele acontece, né, quando que eu vou ser responsabilizado? Quando esse ato ilícito, cometido por mim mesmo ou por alguém sob minha proteção ou vigilância, quer dizer, um funcionário meu, necessariamente causa um prejuízo a alguém. Seja esse prejuízo de ordem moral ou seja esse prejuízo de ordem material mesmo ali no veículo. Aí sim eu vou falar de responsabilidade. Se não causar dano, né, se não causar o prejuízo, ainda que exista o ato ilícito, eu não vou ser responsabilizado. Ah, mas tem ato ilícito que não causa prejuízo? Tem sim. Vamos pensar no seguinte exemplo. O meu mecânico está com a habilitação vencida, mas mesmo assim ele pega o veículo do cliente para testar, para dar uma volta com o veículo do cliente. Ele cometeu um ato ilícito, um ato ilegal? Sim, cometeu, porque ele foi dirigir sem habilitação, certo? Mas se ele não causar nenhum acidente de trânsito, se ele não cometer qualquer tipo de infração de trânsito e não for pego também pela fiscalização, ele voltar para a oficina tranquilamente, ocorreu algum prejuízo? Não. Então, não vai haver a responsabilização, certo? Não vamos falar de responsabilidade numa situação como essa. Mas e se o mecânico com essa habilitação vencida gostar do carro, resolver dar uma volta maior, se ele der uma acelerada, perder o controle do veículo e acabar batendo num poste, por exemplo? Ocorreu um dano? Sim, ocorreu um dano ao veículo do cliente, houve um acidente de trânsito, etc. Então, nós seremos responsabilizados. Quem vai ser responsabilizado? A empresa reparadora, sem dúvida. Tudo bem? Tá dando para entender? Então vamos lá, voltando para aquilo que a gente estava falando. A empresa reparadora, gente, ela é sempre responsável e ela terá que arcar com tudo, mesmo que a culpa tenha sido do funcionário e o erro seja um erro bobo, um erro claro, né, que claramente fique contido ali naquele erro que foi causado pelo próprio funcionário.
Num primeiro momento, sim, a empresa reparadora vai ter que arcar com tudo nesse primeiro momento. Por quê? O empregador, né, a empresa reparadora, ela vai responder pela sua falta de atenção com o procedimento do empregado ou por sua má escolha. Né? Então eu tenho que estar sempre atento a todos os atos do meu funcionário. Eu costumo dizer uma coisa interessante, é que o empregador ele tem que ser um papagaio no ombro do funcionário, falando faz aquilo, não faz aquilo lá, ou tem que ter alguém que faça o papel desse papagaio. Né? Por quê? Porque a responsabilidade vai ser sempre do empregador. Né? Então tem que ter essa coordenação, tem que ter essa gerência de fato com relação aos nossos funcionários. Essa responsabilização que a gente está falando aqui, ela não depende da minha vontade, da vontade do empregador, né? Da vontade do dono da oficina de causar o dano. A imensa maioria das vezes nós não temos essa intenção, não existe o dolo, né? Mas diz respeito à negligência, olha ela aparecendo aqui novamente, a negligência do empregador em relação aos seus subordinados. Eu tinha que estar lá verificando, ou tinha que ter alguém verificando em meu lugar, e naquele momento não tinha. Então, a culpa, né, a responsabilidade é minha. No meio jurídico, né, no mundo jurídico, a gente chama isso de culpa presumida. Chama culpa presumida. Ok, mas eu posso cobrar do funcionário? Como é que funciona isso? Né? Vem sempre aquela dúvida, eu posso cobrar dele? Eu posso fazer um acordo para descontar do salário do meu funcionário? Pode, desde que ele autorize. Nós chegamos a falar esse sentido anteriormente em outro vídeo. Então, se esse funcionário ele for mandado embora, eu mando ele embora, ele não autorizou, então mandei o funcionário embora. Eu posso descontar das verbas rescisórias? Pode, desde que ele autorize também. Deixa eu explicar melhor, para ficar mais claro. Funciona assim. O empregador, a empresa reparadora, ela é solidariamente responsável por todos os atos praticados pelo seu empregado no exercício da função ou em razão da função que ele exerce, né, ali na empresa. Então, como é que funciona isso? Graças à condição de dependência desse funcionário, né, de subordinação que existe entre empregado e empregador. Por isso que eu sou responsável, né, porque existe uma subordinação. Normalmente, o meu funcionário, o meu empregado, ele vai fazer aquilo que eu determino que ele faça, né? Que eu determino que seja a função para a qual ele foi contratado, certo? Então, a gente vai ter nesse momento o responsável direto, que é o empregador, ou a empresa, né? A empresa reparadora, e o responsável indireto, que é o empregado. E nós falamos de solidariedade nesse caso quando? Porque a parte que sofreu a lesão, né, aquela pessoa que sofreu o prejuízo, que normalmente quem é o nosso cliente, ele pode escolher de quem que ele vai cobrar aquilo, né? De quem que ele vai cobrar a reparação do dano que ele sofreu, o problema com o veículo dele, que foi batido, que de alguma forma, né, ele sofreu um prejuízo com relação àquilo. É claro que ele vai optar por cobrar de quem tem mais condições de custear aquele dano, que vai ser a oficina, sem dúvida. Além disso, muitas vezes o nosso cliente não sabe quem é o mecânico, né, quem é o profissional que reparou o veículo dele, ou se sabe e não conhece o nome inteiro, etc. No final, ele vai acabar cobrando sempre da empresa reparadora, da oficina mesmo. Bom, mas então o prejuízo vai ser sempre da empresa e acabou? Não vai ser sempre da empresa. Existe a possibilidade de uma ação judicial que nós chamamos de ação regressiva ou ação de regresso. Através dessa medida judicial, o empregador que for obrigado a ressarcir um dano a um cliente causado por um funcionário, né, claramente causado por um funcionário, ele busca, através dessa medida judicial, reaver, né, ser ressarcido daquilo que ele pagou do causador direto desse dano, que nesse caso é o funcionário. Eu só não posso fazer isso, eu só não posso entrar com essa ação, esse pedido de ressarcimento, essa ação de regresso, se o infrator, quer dizer, o funcionário que fez aquilo que não devia, cometeu o ato ilícito, for
meu descendente, meu filho, meu neto, etc., que aí é problema meu, que eduquei mal, criei mal, ou se for menor de idade, que aí ele não vai poder ser responsabilizado. Tudo bem? E para ilustrar mais aquilo que a gente está falando aqui, eu queria contar um caso para vocês. Há uns anos atrás, vieram me consultar. O dono de uma empresa reparadora veio me consultar com relação a um acontecimento muito absurdo na oficina dele, na empresa reparadora dele. Primeira coisa, é importante que vocês saibam que esse proprietário, né, de oficina, ele era estrangeiro e ele estava com muita dificuldade para entender o porquê que ele estava sendo responsabilizado, se ele nem estava na empresa, né, e se quem cometeu aquele ato errado, aquele ato ilícito, foi um funcionário. Gente, essa história ela é tão absurda que se eu não tivesse visto de fato o processo, eu não ia acreditar. Mas vamos lá. O que aconteceu? A oficina dele contratou um funcionário em período de experiência, normal. Mas aí tem o erro número 1. Eles fizeram um contrato de experiência com aquele funcionário, com aquele mecânico, mas não registraram o mecânico. Então ele tinha só o contrato, mas não tinha o registro em carteira. Um dia chegou um cliente na oficina com uma caminhonete para ser reparada, uma picape grande, e aí aconteceu o erro número 2. Foi o funcionário que estava em período de experiência que atendeu aquele cliente e atendeu sozinho. Estranho isso, né? Mas o que aconteceu foi o seguinte: o cliente chegou, ele foi atender o cliente. Como todos os elevadores estavam ocupados, ele queria se mostrar proativo, né? Queria mostrar serviço. O funcionário fez o seguinte: pegou aquela caminhonete e colocou a caminhonete num cavalete, né? Então, é uma sucessão de erros que a gente vai perceber nessa história. Não contente em colocar a caminhonete no cavalete, ele achou que estava muito baixo para ele olhar ali por baixo do carro para fazer a verificação. Então o que ele fez? Ele pegou um macaco hidráulico e suspendeu uma das laterais da caminhonete. Nesse meio tempo, eu sempre penso nessa história, que nesse meio tempo, já que o dono da oficina não estava lá, os outros funcionários deviam, estar fazendo um bolão, fazendo uma aposta de quanto tempo ia levar até que tudo aquilo desse errado. Porque ninguém foi orientar aquele funcionário em período de experiência. Bom, mas vamos lá, o que vocês acham que aconteceu quando ele levantou com o macaco hidráulico a caminhonete que estava ali em cima do cavalete? O cavalete torceu e a caminhonete caiu, né? Caiu de lado. Só que para piorar um pouco mais a história, não sei porquê, aquele mecânico, aquele funcionário, ele estava do lado de lá, quer dizer, ele estava do lado mais baixo para onde a caminhonete caiu. E a caminhonete acabou caindo no colo dele, ele teve a rótula do joelho esmagada e perdeu os movimentos do joelho. Gente, quanto vocês acham que vale um joelho para um profissional mecânico? Complicado isso, né? Uma coisa para a gente parar para pensar. Resultado com relação a essas responsabilidades. A gente tem aí uma série de responsabilidades. Primeiro, a empresa reparadora teve que pagar, né, a caminhonete para o cliente. Isso é óbvio. Na fase em que o dono da empresa me procurou, eles ainda estavam verificando, estava sendo um laudo, se teria como reparar aquela caminhonete ou se tinha danificado o eixo, o chassi, alguma coisa assim, e aí não teria como fazer a reparação para voltar, né, àquilo que é o próximo do original. Então seria um prejuízo maior ainda, né, se desse o PT no carro, seria bem mais complicado. No dia que tudo isso aconteceu, a polícia teve que ser chamada, porque houve um acidente, esmagou a perna dele, foi chamada ambulância, etc. Foi feito um BO, um boletim de ocorrência, e foi aberto um inquérito policial para apurar aqueles fatos. Aquilo poderia virar um processo crime, inclusive. Vejam só o tamanho, a dimensão que esse problema foi tomando. Esse funcionário, como eu falei para vocês, ele não estava registrado, ele tinha apenas um contrato de experiência. E então, com isso, a empresa não pôde emitir, né, o CAT. E sem a emissão do CAT, aquele funcionário ele não pôde dar entrada na caixa, no INSS. Então, nesse caso, o que a empresa teve que fazer? Ela teve que custear
todo o tratamento médico desse empregado, inclusive pagando do próprio bolso o salário desse empregado durante esse tratamento médico todo. Vamos pensar nisso. Além disso, da mesma forma como não se deu entrada no INSS, esse funcionário ele não recebeu aquela indenização por acidente de trabalho que o funcionário recebe quando existe uma sequela. No caso, foi o joelho dele, a rótula do joelho. E aí, claro, esse funcionário resolveu cobrar aquilo da empresa reparadora que era a empregadora dele. Ele não recebeu, resolveu cobrar da empresa reparadora. Só que além de cobrar isso, ele também resolveu pedir um valor enorme de indenização. Por quê? Porque ele alegava que ele não poderia mais trabalhar como mecânico, né? Que era a sua profissão. E como ele tinha 20 e poucos anos, não me lembro a idade exata na época, ele estava cobrando toda a vida útil dele como profissional mecânico. Vocês já imaginaram o prejuízo e a dor de cabeça que essa empresa reparadora teve? Então foi um caso assim em que a gente pode abordar uma série de responsabilidades que essa empresa foi obrigada a custear. Né? Por quê? Porque ela não observou coisas simples, né, do nosso dia a dia, uma documentação simples, procedimentos simples que devem ser observados no dia a dia da oficina. E isso, né, isso tudo deixa muito claro que dentro da oficina, com o funcionário, ou se o funcionário cometer também algum ato ilícito, tudo que acontecer em razão daquele trabalho, em razão daquela empresa, é sim responsabilidade da empresa reparadora. E a gente não pode esquecer disso e tem que tomar muito cuidado com isso também. A gente tem que lembrar que dentro da oficina, o trabalho executado não é leve, a gente já falou disso aqui antes, né? Existem riscos de machucar, existem riscos de machucar muito, não é pouco, né? Então, não dá de jeito nenhum para um empregado pisar, colocar o pé dentro da oficina sem estar registrado, gente. A gente não pode esquecer, nem por um dia, não, nem por um dia. Porque é aquela lei de Murphy, né? É naquele dia que o acidente vai acontecer. Porque basta um minuto, né? Bastam alguns segundos para que o acidente aconteça. Então não vamos dar chance, não vamos dar margem para o azar. Além disso, o que a gente precisa lembrar é que precisa haver uma supervisão constante, ou pelo menos que a contratação do profissional mecânico, a contratação daquele profissional que vai trabalhar com a gente ali na oficina seja bem feita e que esse profissional ele seja treinado e seja orientado. Porque ali o erro aconteceu, nesse exemplo que nós demos anteriormente, na história que eu contei, o erro aconteceu com o funcionário que estava em período de experiência, mas os outros funcionários erraram também, porque ninguém chegou para orientar ele, né? Todo mundo deixou para lá, para ver o que ia acontecer. Não entendo o motivo, mas ali todo mundo errou. Essa supervisão que eu estou falando para vocês precisa ocorrer também, inclusive com relação aos EPIs, né? Os equipamentos de proteção individual. Porque para a empresa reparadora não basta só fornecer o EPI, o equipamento de proteção individual, não basta só pegar aquele recibo, né, do funcionário de que foi fornecido o EPI para ele. O funcionário ele tem que usar aquele EPI e tem que usar sempre. E isso tem que ser sempre cobrado do funcionário. Então, tem que funcionar da seguinte forma. Funcionário que não está utilizando o equipamento de proteção individual recebe uma advertência formal. 3 advertências, uma suspensão, o ponto vai ser cortado. 3 suspensões, justa causa. Por que eu falo isso, gente? Porque se ele não estiver utilizando o equipamento de proteção individual, ainda que ele tenha recebido aquele equipamento de proteção individual e ocorrer um acidente, a responsabilidade vai ser sim da empresa reparadora. Então, muito cuidado com isso. Mas também, por outro lado, se ele estiver utilizando o equipamento de proteção individual e ainda assim ocorrer um acidente e ele se machucar, aí a empresa reparadora, ela não vai ser responsabilizada. Por quê? Porque ela não teve culpa, né? Ela fez tudo o que estava ao seu alcance para proteger aquele empregado. Tudo que estava determinado em lei, tudo que prescreveram as normas regulamentadoras com relação ao nosso setor. Então, ela não agiu
nem com negligência, a empresa reparadora não agiu nem com negligência, nem com imprudência e nem com imperícia. Não houve culpa, né? E se não existe culpa, a gente não pode falar em responsabilidade. Então, nesse caso, não vai haver a responsabilização da empresa reparadora com relação àquele acidente de trabalho. Gente, agora a gente precisa falar de um outro assunto que também exige bastante atenção nossa, né, no nosso setor da reparação automotiva. Quando o funcionário está fora da oficina e comete um ato ilícito, faz alguma coisa ilegal, né, pisa na bola, dá uma mancada, a empresa reparadora, ela é responsável também? Como é que funciona isso? O que vocês acham? A gente não pode esquecer o seguinte: o seu funcionário é um braço seu, é um braço da sua empresa, funciona dessa forma. O que ele fizer, quem está fazendo é a empresa. Então a gente tem, nesse caso, 3 situações. Quando o funcionário está trabalhando fora da oficina, né, está realizando uma tarefa em nome da oficina. Quando o funcionário não está trabalhando, mas está uniformizado, né, está usando o uniforme da empresa, e quando o funcionário não está trabalhando e também não está uniformizado. São 3 situações distintas. Se o funcionário está trabalhando, ainda que fora da empresa, ainda que aquela não seja uma atividade habitual dele, não seja a função dele normalmente ali no dia a dia, não faça parte das suas funções, tudo, absolutamente tudo que ele fizer, quem está fazendo é você, reparador. É a sua oficina. E a oficina vai ser responsabilizada sempre. Então, se ele bater o carro do cliente, quem bateu foi você. Se ele levou uma multa com o veículo do cliente, quem levou a multa foi você. Se ele atropelou alguém, quem atropelou foi você. Então, são coisas que a gente tem que parar para pensar, né, com relação aos nossos funcionários. A responsabilidade, ela vai ser sempre solidária. Lembra que a gente falou agora há pouco? Então, de quem você acha que o cliente vai cobrar aquilo, né? Do seu funcionário ou da sua empresa? É claro que vai ser da sua empresa. Bom, e quando o funcionário não está trabalhando, mas ele está uniformizado, né? Ele está lá usando o uniforme da empresa, com a logo da minha empresa, o nome da minha empresa reparadora ali. Esse é um cuidado que pouquíssimas empresas, e principalmente no nosso setor, pouquíssimas empresas tomam. De orientar o funcionário para não usar o uniforme fora do horário de trabalho, ou pelo menos fora daquele horário que engloba, né, a ida do funcionário de casa para o trabalho em si e do trabalho para casa. Por que eu estou falando isso? Se um funcionário cometer algum ato ilícito, fizer alguma coisa ilegal que causar um dano a alguém, ainda que fora do horário de trabalho, e ele estiver com o uniforme da empresa ali no peito, num primeiro momento a responsabilidade é sim da empresa reparadora. Nossa, mas como assim? Bom, num primeiro momento que eu falei para vocês, mas até a oficina conseguir provar que não tem nada a ver com aquilo, imagina a dor de cabeça e o trabalho que já foram muito grandes. E muitas vezes a empresa reparadora vai ser inclusive obrigada a contratar um advogado e vai ter várias despesas com relação a isso. Então são coisas que a gente não pode esquecer e tem que tomar muito cuidado, orientar o funcionário para não ficar passeando com o uniforme da empresa, né? É aquela coisa que pode causar um problema. A gente pode fazer, inclusive, isso constar do regulamento interno da empresa. Nós ainda vamos falar mais para frente de regulamento interno num vídeo aí para vocês, que é justamente as normas, são as normas que funcionam dentro da empresa reparadora e que são passadas, né, para o nosso funcionário no momento da contratação. Isso é muito bacana, mas a gente vai falar futuramente. Bom, já quando o funcionário não está trabalhando e também não está uniformizado, e se ele vier a causar um dano a alguém, a responsabilidade vai ser só dele. Claro que sempre acaba ali respingando na oficina, né? A tal da propaganda negativa, que nos dias de hoje, com internet, com WhatsApp e tudo, não é nada bom. Por isso, eu sempre repito que o processo de contratação de um empregado, o processo de contratação de um funcionário para a nossa empresa tem que ser levado muito a sério, gente. Técnica
né? Ah, ele tem experiência. Técnica a gente ensina e não é difícil ensinar a parte técnica, mas caráter, valores morais, isso não dá pra gente ensinar para um homem adulto, né? Para uma pessoa adulta, não um homem, porque existem muitas mulheres reparadoras também. Então é uma coisa pra gente parar para pensar também. Bom, e quando nós falamos de responsabilidade, a gente fala da responsabilidade civil, que a gente já viu isso antes, que é aquela que mexe no bolso da gente, que é custear. A responsabilidade civil, ela diz respeito à indenização mesmo, né? A reparação de um dano através do pagamento ou o custeio de alguma coisa de fato. Então, se a minha empresa reparadora, através do meu funcionário ou não, agindo com culpa, lembra da culpa? Negligência, imprudência ou imperícia, ou com dolo, a intenção mesmo de causar, causa um dano a quem quer que seja cliente ou não seja cliente, a empresa vai ser obrigada a reparar esse dano. No primeiro momento vai ser sempre a empresa obrigada a reparar esse dano. Mas a gente tem também a responsabilidade criminal, que é aquela decorrente de algum crime. No nosso setor, normalmente os crimes mais comuns, né, decorrente dos atos praticados pelos funcionários, são a lesão corporal, quando por conta de um serviço viciado, de um serviço mal feito, o cliente pega o carro dele, então o serviço realizado no veículo dele não ficou bom, ele pega o carro dele e por conta daquilo acaba causando um acidente e machuca alguém. Isso é lesão corporal. Ou quando o próprio funcionário dirigindo o veículo do cliente causa um acidente e acaba machucando alguém também. Lembrando que a gente já falou antes que quem recebe pena, né, pena por crime praticado é pessoa física. Pessoa jurídica não vai para prisão, né? Pode até ser condenada por crime, mas prisão mesmo, quem vai é pessoa física. Claro que em crimes onde não existe a intenção, né, quando são crimes culposos, que só ocorreu a negligência, imprudência ou imperícia, e em que o réu é primário, que é aquela pessoa que nunca foi condenada anteriormente por nenhum outro crime, o reparador não vai preso. Mas ele pode perder a primariedade, o que já é bastante grave. Só que eu quero contar para vocês aqui um último caso, que também é bastante grave, de um ato cometido por um funcionário de uma empresa reparadora, aliás, foi de um centro automotivo, e que quem pagou o pato foi o dono do centro automotivo. Esse centro automotivo, ele fica no interior de São Paulo, e além da reparação de veículos, eles também comercializam, eles também trabalham vendendo acessórios para carros. Equipamentos de som, aqueles equipamentos de multimídia, roda, etc. É isso que a gente já sabe que é vendido normalmente nesses centros automotivos. Naquela época, apenas os carros mais caros possuíam esses equipamentos, kit multimídia, etc., de fábrica. Então era bem comum que as pessoas comprassem e instalassem isso nos seus carros e desinstalassem também. Isso era usado até como mercadoria, esse tipo de acessório de carro. Então existia um funcionário daquele centro automotivo que era a pessoa responsável pelas vendas desses equipamentos. Ele costumava, inclusive, comprar equipamentos novos e equipamentos seminovos, equipamentos usados, para venda ali no centro automotivo. E ele costumava também, para alavancar as vendas, né, para melhorar as vendas, fazer anúncio desses produtos pela internet. Né? Fazia anúncios com fotos, com toda a descrição, tudo certinho para que as pessoas vissem e direcionava as pessoas ali para o centro automotivo. E teve um dia que ele anunciou um kit multimídia seminovo, colocou as fotos e tudo mais. Ocorre que quando ele comprou esse kit multimídia, quando ele comprou esse equipamento, ele não tomou o cuidado de verificar a procedência desse equipamento e nem de pedir a nota fiscal. Nós já falamos sobre isso anteriormente. E isso tudo que eu estou falando é do rapaz, do funcionário. Ele não tomou esse cuidado. E é só que aquele kit, né, aquele kit multimídia, ele era produto de furto ou de roubo.
Já não me recordo. Você sabe a diferença entre furto e roubo? O furto, ele ocorre quando o bandido ele subtrai alguma coisa da vítima sem que a vítima saiba, né? Sem ameaça. Então a vítima não estava lá. O roubo já acontece quando o criminoso ele ameaça a vítima de alguma forma, quando ele utiliza de violência para subtrair aquela coisa. Essa é a diferença. A vítima não viu, não estava lá, o outro estava lá, existiu ameaça, pode existir ameaça, violência, etc. Esse é o roubo. Então, voltando. Aquele kit multimídia, ele era produto de furto ou de roubo. E a pessoa que foi furtada ou foi roubada, por sorte ou por azar, ele viu o anúncio na internet. E pelas fotos ele reconheceu que aquele multimídia era o dele, que era o equipamento dele, que ele tinha sido roubado. Ele foi até a polícia, né, fez boletim de ocorrência, etc. E a polícia baixou lá no centro automotivo. Era uma sexta-feira quando a polícia apareceu lá. O kit multimídia estava lá de fato, eles não conseguiram comprovar a procedência, né, daquele kit multimídia. E adivinha quem foi preso em flagrante delito pelo crime de receptação? O artigo 180 do Código Penal. O dono da empresa. Gente, flagrante delito, nós já comentamos também anteriormente, ocorre quando uma pessoa é flagrada, quando ela é pega enquanto está cometendo o crime, o delito, né? Então foi o que aconteceu. O dono da empresa, ele foi preso em flagrante delito. Só que era sexta-feira, difícil de conseguir resolver isso durante o final de semana. Resultado, o dono do centro automotivo, o reparador, ele passou o final de semana preso, passou o final de semana na cadeia. E ele só saiu na segunda-feira, por quê? Porque a família dele era uma família influente, conhecida, bem relacionada naquela cidade, e a polícia teve toda uma boa vontade de, junto com o funcionário que tinha feito a besteira, e fazendo o caminho inverso, né? Então eles foram até a pessoa de quem o funcionário comprou aquele kit multimídia, que foi levando até a outra, e conseguiram, por sorte, chegar até o ladrão. Então, meus amigos, a gente não pode esquecer que funcionário é igual filho. A gente tem que tomar muito cuidado com a nossa responsabilidade com relação aos atos praticados pelos nossos funcionários. Tudo bem? Pois é, tem coisa que a gente nem imagina, né? E acaba se surpreendendo, não acaba? E se você se surpreendeu com isso tudo que a gente falou aqui, provavelmente o seu amigo reparador, dono de oficina, vai se surpreender também e vai também se beneficiar dessas informações que a gente passou aqui. Então compartilhe esse vídeo, vamos fazer a informação de qualidade chegar mais longe no nosso setor automotivo. Muito obrigada!